Vera Lúcia Amaral, doutora em História Econômica, é professora do Departamento de História da Faculdade de Filosofia, Letras e Ciências Humanas da Universidade de São Paulo. Autora de A Civilização do Açúcar e Terra, Trabalho e Poder. Autora em seu texto Folguedos, Feiras e Feriados, Aspectos Socioeconômicos das Festas no Mundo dos Engenhos, trabalha com a ideia das festas ligadas à economia, tendo suas origens nos ritos propiciadores de chuvas, fertilidades, boas colheitas, celebradores da germinação, do sol, do calor, buscavam inferir nos ciclos naturais para o provimento da subsistência. Eram momentos de agradecimento ou de súplicas à natureza, elos entre o imponderável, visto como divino, sagrado e o homem impotente. Porém, o vínculo com a economia é ainda mais profundo que o dos ritos. As festas, neste caso, constituem importante espaço de sociabilidade, com suas alegorias, representações e elaborações de conflitos, uma espécie de válvula de escape, no sentido em que se quebrava a rotina dos colonos, a monotonia da sua existência era quebrada nesse período, sem ocorrer a inversão da ordem, onde se mantinha a ética social. Os negros tinham seus lugares marcados, não se misturando com o senhor de engenho, diferentemente do carnaval, em que se tinha a inversão da ordem. Tudo era permitido. Após o período da festa, se restabelecia a ordem. Como fala a autora, é o momento de desarranjo e rearranjo, que equilibra a sociedade e torna possível sua manutenção e reprodução. A periodicidade da economia agrária, ligada aos ciclos da natureza, estabeleceu em todas as culturas um calendário de festividades, em que a comunidade se congregava para celebrar, agradecer ou pedir proteção. Essas formas de culto a divindades protetoras da natureza estão na origem das festas portuguesas, transplantadas mais tarde para a colônia. A importância desta aumenta ainda pelo fato de se tornarem uma oportunidade para a reunião de todos os colonos da região. Eles surgem a fim de terminar seus negócios ou iniciar outros. Sério, agora, continuando na fala da Débora sobre as festas, né? Nessas festividades religiosas, os senhores aproveitavam para exibir poder e autoridade, né? Momentos dos quais eram reafirmados a busca pela riqueza, prosperidade do reino e da glória de Deus, dando sentido à colonização. Essas festas, onde em suas origens, a sua origem era para ser celebrada como a natureza provedora, agora eram submetidas à produção, né? O que era para ser dedicada à natureza como provedora, agora era a produção, né? A natureza ficou para trás, agora arruma a produção, controlada pelos cativos, que enquanto escravos, com seu trabalho forçado, tanto eram purgados para a salvação de suas almas, como geravam riquezas para seus senhores. O trabalho era usado como fonte de salvação, tendo então uma festa, uma folga, de vez em quando para quebrar o cotidiano serviçal, né? Então, foi introduzida aquela, de vez em quando, uma folga ou uma festa. E logo vem os dias santos. Vamos lá. Está se assemelhando ao espírito capitalista, né? Onde o desgraçado devia apenas trabalhar muito e contemplar a Deus, sem beberagem, sem putaria, violência, todo aquele produto do ócio. Mas em vez disso, deveriam simplesmente frequentar a missa em seus dias de descanso, para então tornarem-se homens de Deus e reconhecidos pela sociedade e seus senhores, com o máximo de aproveitamento do serviço serviçal, né, possível, né? Em vez de beber, em vez de levar exagerar no domingo, né, naquele dia específico, eles tinham que maneirar um pouquinho, porque senão no dia seguinte estava todo mundo de porre, todo mundo cansado, de ressaca, e aí então o serviço da semana seria comprometido.
Era isso que os senhores temiam, né? Que os escravos nos dias santos, em vez de serem doutrinados na igreja, se dispusessem ao ócio, desenvolvendo o paganismo entre eles mesmos e vícios e aquelas práticas lúdicas, escapando assim dos domínios e controle senhorial. Por um lado, a feitiçaria colonial mostrava-se inteiramente ligada às necessidades eminentes do dia a dia, buscando a resolução de problemas concretos. Por outro, aproximava-se muito da religião vivida pela população, as receitas mágicas assumindo com frequência a forma de orações dirigidas a Deus, a Jesus, aos santos e à Virgem. Isso de acordo com Sousa. Sousa quem diz isso. Já o Nuno Marx descreveria a realidade vivenciada na colônia como sua enorme extensão territorial pouco povoada, com a escassez de sacerdotes, principalmente de sacerdotes bem preparados para o exercício do seu ofício. Era de uma sociedade cada vez mais permissiva. E segundo ele, nas igrejas e capelas das fazendas são celebrados todos os momentos, né? Todos os eventos, os maiores eventos da vida do indivíduo, do batismo à extremoção. Desde que nasciam, tudo era celebrado ali na igreja, né? Tudo. O escravo, do início, ele chegando, ele já chegava para a igreja. Chegava para a igreja, seja como ele chegou, né? Se chegou como cativo, se chegou como filho, nascido, era na igreja. Na igreja para poder ser aceito pela sociedade. Bense questiona o porquê dos escravos serem obrigados a ir à igreja, à missa, né? Ele afirma que Deus deu ordem aos homens para dominar os animais, mas não deu domínio de um homem sobre outro homem, mas defende a criação de um ser livre, capaz de louvar e servir a Deus livremente, e não com práticas religiosas obrigatórias como era, né? A escravidão é a negação dessa liberdade. Considerando sua obra como um documento público da igreja, onde naquela época não se encontrava uma condenação da escravidão como instituto, a obra de Bense condenava a escravidão pela raiz, por ser perversa e má, não devendo existir mesmo. Ele fala da maioria, aqueles senhores que davam o dia de domingo para que os escravos trabalhassem a terra para tirar o sustento, pondo em prejuízo a guarda do dia santo. Eu acho que ele queria dizer isso, né? Que eu me perdi agora, tô meio perdida. Oh, meu Deus. Tem como editar isso? Então, deixa eu voltar aqui. Ele fala da maioria daqueles. Não, tá. Bense, quando ele condena a escravidão pela raiz, por perversa e ser má, não devendo existir. Ele fala da maioria daqueles senhores que davam o dia de domingo para que os escravos trabalhassem a terra para tirar o sustento. Sim. Até no dia de domingo eles queriam que os escravos trabalhassem também. Não tinha dia santo, não tinha folguinha, aquela única folguinha, também não queriam dar, não queriam. Pode-se estranhar encontrar entre os negros do Brasil tão poucos traços das ideias religiosas e costumes de sua pátria. Isso está no texto, na página 455. Então, conforme no texto, né, a estúpida travessia dos negros escravos para a América apagava-lhes todas as lembranças anteriores, devido a tamanhos castigos lhes amputados, esquecendo inclusive todo o paganismo cultural, trazendo a verdadeira morte do passado e renascendo-os nesse mundo que, com a ajuda dos sacerdotes, tornavam os cristãos convictos para a sua própria salvação. É isso. Alguém perguntou na aula passada, né? Se a religião negra nasceu na África. Uma sim, como a Ana disse, uma sim, outras não, outras foram transmutadas e sincretizadas de lá para cá, né? De acordo com João Antonil, em Cultura e Opulência do Brasil, alguns escravos chegam ao Brasil muito rudes e muito fechados, e assim continuam por toda a vida.
Outros, em poucos anos, saem ladinos e espertos, assim, para aprenderem a doutrina cristã. Sempre, sempre. Eles vinham naquele sofrimento, aquela tormenta, imagina naqueles navios negreiros, né, cheios dos pobres coitados, sofrendo todo tipo de tortura, né? Naquilo é uma purgação, já é uma purgação, é uma passagem para outra vida. Que naquela purgação toda eles esqueciam tudo, deixavam mesmo para trás, todo aquele aí então aquela lembrança, né? E para cá, para os gentios, as lembranças pagãs ficaram-se no passado. Morre tudo ali, né? Vem prontinho já para ser, como nascer de novo, prontinho para ser catequizado, prontinho para ser preparado um novo cidadão, né? Essa religiosidade relaciona-se mais com a estrutura de comunidade local do que com a sociedade nacional e é relativamente independente da igreja formal. Também é certo que muitas vezes o culto do santo, da devoção do indivíduo, é mais importante do que a do padroeiro da comunidade, de acordo com Azevedo. O assunto quase foi mudado, assim, desse jeito mesmo. E vivendo numa economia de subsistência, com um senso de comunidade muito forte, esse tipo de catolicismo se traduziria pela devoção comum a santos padroeiros locais, no qual a capela do santo ocuparia lugar de destaque na comunidade. Jesus. O catolicismo que reforçaria a solidariedade desses grupos, muitas vezes canalizando a rebelião onde a opressão foi grande. À medida que se introduziam nos campos as relações capitalistas de produção, as festas deixavam de ter caráter essencialmente sagrado e adquiriam um caráter mercadamente comercial, né? Já não era mais sagrado, agora já era comércio, como sempre foi, né? Mas só que agora já está mais firme, mais determinantemente comercial agora. No dia em que se bota a cana a moer, se o senhor do engenho não convidar ao vigário, o capelão benzerá o engenho e pedirá a Deus que dê bom rendimento e que livre os que nele trabalham de todos os desastres, né? E quando no fim da safra o engenho pejar, procurará que todos deem a Deus as graças na capela. Já sabe como, né? As graças na capela, desse jeito. Vamos pagar, vamos devolver a bênção, a oração pagando, né? Mas então chegada uma hora que vem o apelo dos negros, né? Reconhecido apelo, aquela parte onde na página 457 do texto eles dizem: podemos brincar, folgar e cantar em todos os tempos que quisermos, sem que nos impeça e nem que seja preciso pedir licença, né? Isso foi um apelo que conseguiu chegar aos altos, né? Segundo Sturge, considerando as múltiplas facetas do viver escravo que o documento apresentava e impondo a lógica da reciprocidade das relações de dominação, provocou ao menos o reconhecimento da capacidade dos escravos terem sua própria visão da escravidão. Eles já tinham a própria visão do inferno, né? Do inferno, do terror que eles viviam. Então, reconheceram isso, né? Eles sabem que são escravos, sabem da sua escravidão perpétua, né? Para aqueles foi perpétua. Que eles, como escravos, deveriam ter pelo menos o poder, né? De brincar, folgar e cantar. Então vinham os senhores, né? Dizendo: o que se há de evitar nos engenhos é o emborracharem-se com a garapa azeda ou aguardente, bastando conceder-lhes apenas a garapa doce, né? Que não lhes faz dano, e com ela fazem seus resgates
com o que a troco lhe dão farinha. Credo. Era isso mesmo. Eles tinham que recebiam a garapa azeda, né? Os senhores passavam, deixavam que caísse para eles um pouco dessa garapa azeda, a fim de que eles, logo veremos, a fim de que eles se alegrassem, bebessem, se alegrassem, para, né, então se copular e aumentar a raça escrava, né? Era com esse intuito que os senhores deixavam que lhes escapassem um pouco dessa bebida, dessa garapa azeda ou aguardente que falavam, né? Mas mesmo assim eles tinham que trocar ainda, tinham que deixar, guardar para trocar pela comida, que era, como no texto dizia, farinha, feijão, batatas e aipis, né? Eles tinham que ainda trocar, beber o suficiente para copular, para alegrar-se, esquecer um pouco da tortura, né, de todos os dias, e copularem entre si para aumentarem, né? Aqui no texto fala assim, ó, bom, ao que se refere, né, no texto os senhores cuidadosamente deixavam que escapassem bebidas aos escravos para que esses se alegrassem e se multiplicassem, servos e servas. Mas, pelo contrário, algumas escravas procuravam de propósito o aborto, só para que não cheguem os filhos de suas entranhas a padecer o que elas padecem. Lógico, elas então abortavam, não deixavam que, né, muitas que conseguiam ter essa ideia ainda de não deixar que escapassem ainda com as criaturinhas advindas delas para essa escravidão toda prevista, né? Elas tinham esse mínimo de consciência. Meu Deus, se a Igreja Católica me ouve dizendo, a Igreja Católica não, todas as igrejas, que elas tinham consciência de abortarem seus filhos. Mas, gente, trazer filhos nessa época não regulava mesmo, não dava certo. Então, por um tempo não havia mais bailes nem folguedos, que eram violentamente criticados pelos padres e pelos que compartilhavam sua doutrina, né? Os quais viam nesse evento uma profanação da solenidade sagrada. Era assim. Eles, nos poucos dias de folga, né? A igreja ainda estava ali presente, se fazendo presente para que não houvesse tanta profanação, porque lógico, imagina, tantos negros advindo dessas torturas todas, e essas semanas e dias, todos os dias de trabalho forçado. Nesse dia de folga, então, eles se reuniam, imagino, e aqueles que lembravam ainda conseguiam expor as suas danças, a sua cultura trazida, né? Daqueles que não deixaram morrer. É isso. Agora continua aí a irmã, as meninas. Vamos, Ana, fala alguma coisa. Vamos, na sala você dizia. Bom, boa noite, professora. Meu nome é Sara, eu vou apresentar a última parte do texto da Vera Lúcia Amaral Ferlini, aquele texto que chama Festa. E eu vou falar sobre a parte das comemorações europeias que foram incorporadas pelo cristianismo naquele âmbito do Brasil colonial. E eu vou falar a primeira comemoração, que é o Carnaval, que ele foi incorporado aqui através dos portugueses, né? Mas assim, as origens do Carnaval foi na época, no período antigo, que era uma festa pagã, que na época da Idade Média, a Igreja Católica, reformulou ela para que e encaixou ela durante o seu calendário festivo. E ela deixou de ser uma festa pagã para ser uma festa cristã também, né? E desde sempre, desde a época antiga, ela vem cheia sempre com muita dança, sempre com muita música, com muito festejo e adoração aos ídolos.
Mas a partir do século XIII, o carnaval foi tornando uma festa mais elitizada, mais da parte da nobreza, que ela era feita mais em salões, com aqueles bares de máscara e tal. E no Brasil, ele foi incorporado através dos portugueses, primeiro através do entrudo, que tinha duas formas de entrudo. É o entrudo familiar e o entrudo popular, que ambos eram feitos, o familiar era feito em casa e o popular era feito nas ruas, essa era a diferença. Que ambos eram feitos com guerrinhas de limão, guerrinhas de água suja, misturado com urina, terra, polvilho, farinha, essas coisas assim. Mas aí, a partir do século XIX, a festa se elitizou aqui no Brasil, por influências europeias também, né? E a festa era feita nos salões, como eu tinha falado, e até de ópera, valsa, tudo misturado, um pouco de tudo assim que ocorria nesses salões, mas a festa era feita mais na questão para nobreza, né, e não para a população em geral. E a festa se popularizou novamente só no século XX, pela influência de Getúlio Vargas, com a construção dos sambódromos que a gente tem hoje, com a construção com a incorporação do samba e das marchinhas, né, que a primeira marchinha foi escrita e popularizada em 1917. Foi através disso que a festa se popularizou novamente. E a outra comemoração que eu vou falar é sobre o Dia de São José, que é no dia 19 de março. Ela é comemorada mais na parte do Nordeste, porque o São José ele é o padroeiro dos agricultores, né? Então, nesse dia 19 de março, eles faziam as suas previsões. Se chovesse no dia 19 de março, isso indicava que eles teriam um ano de muitas chuvas e boas colheitas. E se não chovesse nesse dia, era certeza que o ano ia ser só de seca, não ia ter boas colheitas, né? E é isso, o dia de São José marcava o início das águas, eles levavam suas oferendas, né, a esse santo, para que eles tivessem uma boa colheita. Tá, e nesse mesmo contexto, assim, da quaresma, né, que são esses dias que eles ficam sem carne, depois do carnaval, né, tem a Malhação de Judas, que é uma festa bem popular também no Brasil até hoje, pela questão que eles faziam, né, um boneco de palha, cheio de palha, com roupa de homem, com um capuz assim na cabeça, e eles simbolizavam Judas, ou qualquer malfeitor que tinha matado alguém, algum ladrão, alguma coisa assim, mas aquela imagem daquele boneco ali era Judas, né? E eles enchiam o boneco de bombas e foguetes, e tinha uma placa assim escrita bem no peito do boneco assim com a sentença dele, né? Aqui jaz um traidor que traiu sua pátria, traiu seu mestre e tal, né? Como se fosse um Judas. E aí eles pegavam um galho assim, penduravam o boneco e vinha tipo uma figura de um diabo mesmo por cima do boneco, e ele era enforcado. Depois disso eles explodiam o boneco, e dentro do boneco tinham figuras grotescas de papeizinhos, assim, era bem assim, uma forma de, como se diz, de matar aquele malfeitor que tinha traído Jesus Cristo, né? Então era uma festa totalmente cristã também. E a origem disso também é na antiguidade, desde muito tempo, assim, desde a época da Idade Média, bem na antiguidade, foi incorporado na Idade Média, né? Que quem era contra a igreja, muitas vezes tinha esse costume de pegar um boneco simbolizando aquela pessoa ali e queimar na fogueira, né? E isso foi incorporado no Brasil colônia através dos portugueses, espanhóis, né? Só que eles simbolizavam Judas, né? Nesse período de quaresma, eles pegavam esse boneco, explodiam ele, enforcavam ele, simbolizando Judas. Mas até hoje, nos dias de hoje, acontece isso em algumas cidades aqui do Brasil, só que com a figura, eles colocam com a figura de algum político, ladrão, né? Ou de uma figura muito grotesca que fez algum mal durante o ano. E sempre nessa época do ano aqui da quaresma, eles fazem isso, ou na figura de um político ou de algum malfeitor, não de Judas, né? Como era antigamente.
Tá, e a terceira festa, e por último, a quarta festa, é a festa do Divino Espírito Santo, que é bem popular também, e ela principalmente dava aos negros a oportunidade dessa questão da hierarquização, né? Porque eles pegavam um menino, geralmente de 8 a 12 anos, uma criança, né? E aquele era o imperador. Aí eles saíam com esse menino todo vestido, né, de púrpura, de uma roupagem toda vermelha e tal. Saíam com essa criança pelas ruas, todo um cortejo, com um pandeiro, com muita música, com violão e tal, cantando, dançando, pedindo contribuição, né, para as pessoas nessa festa. Saíam de casa em casa, os fiéis pedindo ofertas, né? E com essa oferta eles ofereciam ao Divino Espírito Santo, né? E sempre era feita por jovens rapazes, isso aí, esse cortejo com muita música e danças. E essas festas no meio urbano simbolizavam a questão assim, de proximidade da população, né? Essa questão da proximidade. Mas essas festas no âmbito rural, elas simbolizavam muito mais que isso, muito mais que essa questão de proximidade, né? De conhecer novas pessoas. Porque no meio rural isso proporcionava a criação de feiras, de freguesias, né? O que levava à criação o desenvolvimento de comércio, que através daquelas feiras ali podia fazer comércio com outros lugares, né? Vinham muita gente para essas festas e isso contribuiu para que essas festas não sumissem, né, do cotidiano dessas pessoas. Que isso contribuiu para que o costume não acabasse, né? Que através dessas feiras foram conhecendo mais pessoas e aquilo ali foi tomando força. Tanto é que até hoje a gente tem essas mesmas comemorações, né? E para encerrar, no texto da Ferlina, ela afirma assim que é uma pena, né, que essas festas elas não eram documentadas. E por isso a gente tem pouco documento nos acervos e tal, porque algumas câmaras municipais, elas documentavam, né, às vezes as pessoas que iam para as festas e tal, tinham alguns registros judiciais também sobre essas festas, comemorações, mas o que a gente tem é muito pouco, e o que o historiador de hoje deve, para implementar, né, essas pesquisas, é procurar realmente nessas câmaras municipais e nos registros judiciais, e também no cotidiano das pessoas, né, que muita gente que viveu antigamente tem muita coisa para contar também. As festas, além do caráter devocional, são associadas às necessidades sociais lúdicas dos escravos. As festas populares ainda hoje representam uma cultura do povo, que existe no espaço, independente da modificação do lugar. A festa está ligada ao contexto de transformação da região. E é a coletividade que se aproveita dessas manifestações, pois elas permitem o extravasamento. Isto faz com que essas festas populares sejam inseridas na estrutura social da comunidade, como um movimento intangível que permite o rezar, o festar, a devoção e a diversão, o sagrado e o profano, e se materializa por meio dos cultos, das rezas das pessoas, dos encontros, da comida e da dança. A festa ainda permanece porque ela se comunica e relaciona com o meio. Há um debate que insere novos elementos e retira outros do corpo festivo. E o que resiste é a tradição.